Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 6, página 279, sobre o povoamento do interior e as atividades econômicas. Na última aula, nós falamos sobre as capitanias hereditárias e o governo geral, e agora nós vamos avançar um pouquinho mais sobre esse tema. Com o início da colonização, Portugal passou a investir em atividades econômicas que fossem lucrativas. E a partir da segunda metade do século XVI, já temos no Brasil o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas atividades que contribuíram para que a colônia fosse cada vez mais povoada. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494, os portugueses teriam direito a explorar as terras localizadas a leste. Essas terras englobavam todo o litoral do território brasileiro. Por isso, o início da ocupação do nosso território se deu somente na região litorânea. Porém, foi lá que o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Com isso, a pecuária que começava a se desenvolver também no litoral foi deslocada para o sertão nordestino. E esse deslocamento contribuiu diretamente para que o interior, pelo menos o interior do Nordeste, começasse a ser povoado. O povoamento intensivo em grande escala vai acontecer somente a partir do século XVII, com a atuação dos bandeirantes, que nós iremos estudar as entradas e bandeiras mais à frente quando formos aprender sobre a expansão territorial brasileira, tá? A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade lucrativa do Brasil. Porém, com o processo de colonização, a atividade econômica que dominou por muito tempo foi o cultivo de cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado no mercado europeu. E o solo brasileiro era ideal para o plantio de cana. E os portugueses já plantavam cana na Ilha da Madeira, então dominavam as técnicas necessárias. As principais características dessa atividade econômica foram plantation, que era um sistema de exploração colonial realizado em latifúndios com foco na exportação, monocultura, que era a exploração do solo para cultivo de um só produto, os latifúndios, que eram grandes extensões de terra utilizadas para cultivo, que normalmente pertencem à mesma pessoa, família ou uma empresa, e mão de obra, que era a utilização de escravos trazidos da África para trabalharem nas lavouras. A produção de açúcar era realizada nos engenhos, grandes complexos onde a cana era cultivada, refinada e armazenada. O refinamento é o processo onde a cana é transformada em açúcar. O açúcar era um produto que tinha uma produção longa. Além do cultivo de cana, os outros processos eram demorados, por isso eram criados os engenhos, onde aconteciam todos os processos da produção do açúcar. Além de ser a localização da casa do senhor de engenho, conhecida como Casa Grande. Dentro dos engenhos existiam os canaviais, onde ocorria o cultivo de cana, moendas locais utilizadas para o refinamento de açúcar, plantações onde eram cultivados produtos destinados à alimentação da população, a Casa Grande, onde os senhores de engenho e sua família moravam, a senzala, que era o abrigo dos escravos com condições muito precárias, a capela, que representava a religiosidade dos habitantes do engenho, e o curral, que era onde ficavam os animais utilizados para transporte e também para alimentação. Então, tudo isso existia dentro dos engenhos. Outra atividade econômica muito importante no período colonial foi a mineração. Ela teve início no século XVII, quando os portugueses passaram a investir na extração depois da descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
A mineração se localizou mais no interior do território brasileiro e, como ficava distante dos centros comerciais que estavam na região litorânea, seguiram os tropeiros. Mas quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram pessoas que faziam o comércio de alimentos e animais entre o litoral e o exterior, e entre as regiões sul e sudeste, já que nos locais das minas não existia um comércio desenvolvido, pois era bem isolado das cidades. Eles foram muito importantes para a abertura de estradas pelo interior, além da fundação de vilas e cidades. Então, meus queridos, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 282, 283 e 284. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.